Qual é o propósito dessa palestra, né? Não diria nenhuma pregação, porque não é. É justamente trazer uma capacitação para aqueles que têm um propósito, desejo de se envolver na oratória, né? Aos ministros da palavra, aqueles que às vezes vivem e precisa desse tipo de influência acerca de oratória. E o próprio título diz, né? Aprenda a desvendar a arte de falar em público. O que a gente às vezes mais ouve no nosso dia a dia é: pastor, eu não sei falar em público, eu não dou conta de falar em público. E deixa eu te falar, essa frase é que eu mais ouço, tudo bem? Mas ela não é, isso não é uma verdade. Porque na verdade o ato de oratória, de você falar em público, são técnicas. E que quando você começa a perceber, a estudar e a conhecer, você vai olhar na vida de grandes ministros, grandes oradores, todas essas técnicas sendo aplicadas durante a fala. E ultimamente eu tenho me atentado muito a isso. Deus tem colocado um propósito maior no meu coração em relação a esse tipo de treinamentos, de prática. E tenho me atentado não somente a ministros da palavra, mas também a oradores, pessoas, Steve Jobs, Bill Gates, pessoas como essa, que quando você começa a observar, você vai ver que realmente existe só técnica. Eles estão 100% baseados em técnica para poder estar falando em público, né? Tem alguns relatos que o próprio Steve Jobs, que ele antes de ministrar, e se você for olhar a primeira palestra dele para a última que ele deu, né, você vai ver que existe uma ordem ali, um crescimento cronológico na vida dele em relação à capacitação dele nas suas palestras. E algumas pessoas diziam que quando ele ia, antes de começar, ele sentava na cadeira e começava a se tremer inteiro, dizendo que precisava de ir até no banheiro antes por causa de disfunções devido à preocupação e nervosismo. Alguém já viveu isso aqui? Então você pode perceber que o problema não é só com você, comigo também, com todos nós, certo? Eu já ministrei igrejas onde tinha um público maior, e de repente na hora que você vê, você fala assim: uau, parece que as borboletas, né, começam a se mover dentro de você, as coisas começam a acontecer de uma forma, e de repente você está envolvido, e aí você sai de lá sempre falando: uau, é muito bom. Os ministros que trabalham comigo aqui, eles sabem que eu dou muito valor nessa questão de ter experiências, né, pós-seara de Deus, né, ministrando em outros ministérios, para justamente a gente poder, de alguma forma, experimentar isso, sabe? Saber a experiência de estar em outro local, falar para outro tipo de público, né? Falar para nós aqui é muito confortável. Concorda comigo? Você vai em algum ministério, você fala a primeira vez, te dá aquela apreensão, mas se você volta pela segunda vez lá naquele mesmo local, como às vezes acontece, você já sente na liberdade. Então eu quero falar para vocês que falar em público é uma arte. O que você precisa é aperfeiçoar essa arte que há dentro de nós. E com o passar do tempo, eu tenho percebido, né, e isso é uma experiência própria minha, que há um ano para cá, eu tenho de alguma forma trabalhado sempre uma visão só. Deus colocou isso dentro de mim, né? E esse caboquinho aí, ele resume bem isso que eu vou falar. Você sabe por quê? Queridos, quando a gente vai falar algo que não está na nossa praia, você já entendeu isso já, né? Quando você vai ministrar algo que não é a sua praia, que não é aquilo que você tem um dom, que você não tem habilidade, você vai ter muita dificuldade em poder fluir debaixo daquilo. Eu tenho um exemplo de Camila, falar: pastor, eu quero pregar só sobre fé. Beleza, pregue só sobre fé. Isso não está errado. A multiforma de Deus, ela vai fluir em diversas áreas através de diversas pessoas. A Bia prega sobre escatologia, Camila prega sobre fé, eu prego mais sobre liderança, mais sobre aperfeiçoamento. Então quando a gente começa a ver a multiforma, o equilíbrio nas pessoas, ela vai fazer com que aquilo que Deus queira falar para a igreja, vai se falar pela vida de pessoas distintas. Vocês estão entendendo? Então, o que a gente precisa entender hoje é isso aqui: liberar o mestre que está dentro de você. Queridos, se nós não trabalharmos aquilo que nós temos uma aptidão, que nós temos um dom, eu vejo que quando eu vou falar de algo que eu tenho conhecimento de causa, tudo se torna diferente. Às vezes os irmãos até falam: pastor, mas você não vai nem pegar a Bíblia, você não vai nem fazer isso, falar aquilo, esboço. Não preciso. Para isso eu não preciso, mas vai surgir situações que eu vou precisar.
Porque talvez eu não vou estar fluindo dentro daquela área. E aí, queridos, é muito importante a gente desvendar isso. Qual é a área que a gente tem liberdade de fluir? Qual é o tipo de palavra que eu vou ministrar com conhecimento de causa, com liberdade de expressão, que eu vou falar? Isso não elimina as outras áreas. Tu vai ter que falar de tudo um pouco, talvez, mas sempre existir alguma ou outra que você vai fluir com uma certa liberdade. Concorda comigo? Olha só, os palestrantes motivados e energizados são sempre mais interessantes e envolventes que os entediados e os passivos. Você sabia que quando você ministra com uma paixão, quando você fala com uma paixão, queridos, você não só se envolve, mas você se envolve aquele que está ao seu lado? Você já viu uma canoa subindo contra uma maré? Contra uma correnteza? Ela sobe, você concorda comigo? Sim ou não? Mas se você tiver um motor, você vai ver o bichinho gemendo. Se você tiver um remo, queridos, vai ser um esforço muito forte, mas você vai subir, mas talvez com uma certa dificuldade. E quando a gente entende o fluxo daquilo que tem dentro de nós, e Deus talvez queira trabalhar para nós, e talvez se você não é um ministro da palavra, com a propósito da escrita em relação à igreja, até naquilo que você for falar, é muito importante que você procure aquela área que você tenha mais aptidão. Vocês estão entendendo isso? As pessoas não têm como inspirar os outros se não forem elas mesmas inspiradas. Não tem como, queridos, você mover alguém se aquela motivação já não está dentro de você. Se você não se motiva, como você vai motivar outra pessoa? Irmãos, boa noite. Eu quero falar hoje sobre escatologia nessa noite. Você sabia que Jesus vai voltar? É diferente, né? De às vezes você pegar um ministro que está envolvido naquela palavra. Irmãos, eu quero te falar, as coisas serão diferentes, porque a Bíblia nos mostra isso, as Escrituras nos alegam isso, e quando nós começamos a amar aquilo com que nós fazemos e falamos, queridos, as pessoas que estão recebendo também, elas vão entrar nessa mesma sintonia. E o interessante é que tudo isso que eu estou falando, nós vamos mostrar isso fisicamente e através de estudos. Eu consegui buscar algumas informações muito interessantes para que a gente possa falar assim, uau, então isso aqui faz sentido mesmo para a nossa vida. Tudo bem? Tenha conhecimento do assunto. Como eu disse, é muito importante que você saiba aquilo que você está falando. Não queira ministrar, não queira palestrar algo que você não tem conhecimento de causa. Por exemplo, para eu montar essa palestra, eu estou remoendo isso há uns bons meses. Aí o irmão chegou e falou para mim, pastor, mas você deixou para montar o slide na última hora. O slide sim, mas o conhecimento já tenho eu ali estudado aqueles 4 meses, 5 meses, para poder de alguma forma falar com conhecimento e uma autoridade sobre a vida de vocês. Porque não adianta eu falar, irmãos, você tem que pregar legal, as coisas são assim, e de repente aquilo que eu estou dizendo, nem a vocês estão convencendo. Tudo bem? Olha só, dica, primeiro, o que faz o seu coração bater mais forte? O segredo, queridos, de um sucesso de uma palavra é essa. Quando vocês olham grandes eloquentes, grandes ministros da palavra, até vamos ir no mundo secular, Bill Gates, Steve Jobs, eu gosto muito, por isso que às vezes eu vou usar muito essas características, eles falam daquilo que eles amam, do que eles têm conhecimento, eles falam daquilo que eles sabem, talvez que eles nem iriam precisar de preparar uma ministração, para poder chegar diante de um público e poder falar, mas você sabe que tem um estudo que fala que Steve Jobs, ele ensaiava na média, cuidado, hein, que eu vou falar, 10.000 horas para poder fazer uma palestra. É absurdo, né? Você começa a querer calcular isso, e você fala assim, como é que consegue? Mas é muito tempo. Você sabe por quê? Porque não é a praia dele, não é a minha praia, e talvez não seja a sua, mas nós passamos a nadar nesse mar, a partir do momento que nós começamos a ter conhecimento da área, do mar que a gente está entrando. Então, queridos, é muito, muito certo isso. Primeiro ponto, o que vai fazer o seu coração bater
mais forte. E talvez a pergunta mais certa que você tem que fazer para ti: o que faz o meu coração bater mais forte? Vocês já pensaram nisso? Se tratando de oratória, de palavra, de conhecimento, o que faz o seu coração? Você já perguntou isso para você? Quando eu me converti, eu sempre fui um bom ouvinte de ministrações, de palestras. O YouTube está recheado e algumas outras que a gente sempre adquire. E de repente eu via aqueles grandes ministros ensinando, falando em público, e eu falava: uau, é isso que eu quero para a minha vida. É isso dessa forma que eu quero falar. Parecia que as coisas fluíam numa espontaneidade, numa leveza, algo tão gostoso que aquilo te envolvia de uma certa forma. Sabe, queridos, só que aí quando você parava de ouvir, você falava assim: tá bom, amanhã eu vou falar, amanhã eu vou ministrar, e você criava todo aquele cenário na sua cabeça, você se via às vezes ministrando, a galera pulando, as coisas acontecendo, e na hora que você ia falar, vinha aquela resistência, aquela dificuldade, porque na verdade, queridos, tem uns irmãos que estão até assim, porque na verdade, tudo isso está mais ligado a técnicas, do que talvez até o próprio conhecimento daquilo que ele vai ministrar. Só que essas técnicas se tornam tão comuns na vida da pessoa, como às vezes é dirigir um carro, né? Que se você for a primeira pessoa que entra diante de um volante, ela fala assim: meu Deus, como é que vai acontecer? É um pé para cá, outro para lá, uma mão aqui, a outra no volante, uma na buzina, de repente você fala assim: como é que eu vou fazer isso acontecer? Não é isso que a gente pensa? E hoje, quando você dirige o carro, nem se vê fazendo, já se torna algo tão automatizado, tão comum, que você não percebe. Mas é isso que vai chegar um momento na sua vida, de que a oratória sobre a sua vida se torna tão comum, queridos, tão automatizado, tão leve na sua vida, que você não vai perceber, mas você vai estar andando sempre debaixo das técnicas, da forma certa de você ter uma oratória. Então, primeiro ponto, procure saber, queridos, o que tem dentro de você, que você se torne um mestre para poder falar. Se eu levantasse, se eu questionasse algum de vocês, talvez vocês teriam isso já para me falar. Falar: irmão, você tem, o que queima dentro do seu coração para falar? Ah, pastor, não sei. Às vezes fala para outro: quando você vai falar sobre isso, como é que é a sua vida? Exemplo, se eu for falar disso aqui, eu me alegro. Eu tenho alegria. Se eu for falar de treinamento, de caráter, de comportamento, eu tenho facilidade absoluta para falar sobre isso. O que hoje queima o seu coração? O que hoje pode ser atribuído a você que você se torne um mestre naquilo? Então eu te digo mais: estude mais. Procure conhecer mais aquilo que você é apaixonado. Não importa o que seja, se você seja um veterinário e quer dar aulas de alguma área específica, treine aquilo, busque. Se você é realmente um pastor ou mesmo da palavra, quer se aperfeiçoar, entre dentro dessa visão, tenha conteúdo suficiente sobre a sua vida, queridos, para que quando você abrir a sua boca, para poder sair a oratória de você, você tenha conteúdo, você tenha base para poder falar e as pessoas vão entender. O que a gente tem que tomar cuidado é porque tem muitas pessoas que às vezes sobem aqui com conteúdo muito raso, dá 10, 15 minutos de palavra, ela começa a dançar, pular, fazer piada, porque não tem conteúdo para poder preencher a sua palavra. E às vezes ela entra naquela visão de se calcular: nossa, vai ser uma palavra poderosa, mas se envolve só com sons, com aquilo que às vezes encanta ela, mas na hora que sobe aqui, queridos, a palavra dela não dura minutos, porque não tem conhecimento, não tem conteúdo, e não tem aquela paixão que vai fazer com que ela se envolva naquilo, e entre dentro cada vez mais da visão. Eu não sei se você sabe, a mesma proporção que você vai se envolvendo por aquilo, a sua plateia, o seu público também vai se envolver sobre aquilo. Nós vamos falar sobre isso também. Uma paixão é algo extremamente importante e contagiante, e a sua verdadeira paixão deve ser o tema das suas comunicações e servirá para verdadeiramente inspirar o público. Está claro isso? Vocês estão aí? Olha o segredo número 1. Mergulhe fundo, pessoal.
para descobrir a sua conexão. Mergulhe fundo para você saber a sua praia, a sua vibe. A paixão leva à maestria e a sua apresentação não será nada sem ela. A paixão é contagiante. Literalmente, uma pessoa sem inspiração não consegue inspirar ninguém. Se você não está inspirado, queridos, o público também não vai estar. Se você não estiver apaixonado por aquilo que você está fazendo, você vai pregar sozinho para você mesmo. As pessoas vão perceber isso em você, e ela não vai te acompanhar, ela não vai te seguir, ela não vai te dar ouvidos, por aquilo que você precisa e deseja pregar. Segundo ponto, estou indo muito rápido não, né? Interaja com o público. Queridos, esse é um dos pontos mais fortes em relação à oratória. Eu tenho uma pesquisa aqui feita, e eu já coloquei ela aí para vocês. Isso aqui é em relação à linguagem corporal. Perceba que, depois nós vamos falar isso melhor, mas eu já vou entrar nisso. Perceba que desde que eu estou falando com você, eu estou o quê? Movimentando os braços. Porque, queridos, eu não sei se você já ouviu falar em memória cognitiva, é aquilo que você absorve através de olhares, de ouvidos, de toques, né? Aquilo que entra como informação sobre a sua vida, e muitas das vezes a nossa memória, ela tende a se dispersar com o passar dos minutos. Se a gente começa a ser retórico, muito maçante uma palavra só, a sua mente começa a dispersar. Se eu ficar 1 minuto em silêncio aqui, eu tenho certeza que você vai lá na sua casa agora, você vai desviar em muitos outros lugares. Então o que a gente começa a fazer? Olha aqui. Eu começo a trazer a atenção de vocês para mim. E querendo ou não, queridos, a expressão de linguagem da palavra, que eles dizem, isso é pesquisa. Eu tenho livros baseados nisso. Ela tem um peso de 7% no total. É absurdo, né? Por que eu digo isso? Porque você pode ser o melhor orador do mundo. Se eu chegar cá, deixa eu voltar aqui uma. Presta atenção. Eu vou ler sem expressão corporal. Amém? Mergulhe fundo para descobrir a sua conexão. O que vocês estão rindo? Eu vou até cruzar os braços aqui. A paixão leva a maestria à sua apresentação e não será nada sem ela. É horrível, né? Vamos mais. A paixão é contagiante. Contagiou alguém aí? Literalmente. Uma pessoa sem inspiração não consegue inspirar ninguém. Então, queridos, eu sei que alguns torceram o nariz em relação à palavra, mas ela realmente tem esse peso. Ela é a menor de todas. Mas se você não souber falar a expressão corporal, mergulhe fundo, igreja, para descobrir a sua conexão. A paixão leva a maestria e a apresentação não será nada sem ela. Mudou? Pois é, eu falei desse jeito daquela vez. Vocês perceberam isso? Uma vez eu também sou fotógrafo, e uma vez eu fiz um coaching, né, para alguns profissionais seletos aqui de Uberlândia, e eu tive a inspiração de pegar um texto da internet e tirar todos os pontos e vírgulas dele. Você já conseguiu ler um texto sem ponto e vírgula? Queridos, não tem conexão. Pode ser a frase mais perfeita do mundo, você não consegue se conectar com aquela frase. E aí depois o mesmo texto eu já coloquei os pontos e vírgulas. Deixa eu te falar, eles estão ali porque existe uma razão para eles. Até na minha vida como profissional da fotografia, eu vivo dos pontos e vivo das vírgulas. Pronto. O tom vocal, é isso que eu estou falando. Receba, irmãos! Receba, irmãos. Vai, Senhor, confia em você. Vai, Senhor, confia em você. Não faz diferença.
Mas você sabe o que é legal? Que na verdade vocês estão descobrindo todos os macetes, né? Na hora que a gente vir ministrar aqui, você fala, o pastor está usando estratégia ali, ó. Mas é uma verdade. A partir de hoje, queridos, toda ministração que você for assistir e ouvir, você vai perceber que tudo isso, queridos, foram muitos meses pesquisando isso, assistindo palestras, para chegar nesse entendimento. O Glauberson está ali, ele sabe. A gente já falou sobre isso. Falei, cara, eu estou lendo livros, eu estou me aperfeiçoando e faz a diferença. Faz a diferença. Se torna algo automático. E aí, queridos, corporal, 55%. Você viu de novo? 55%. Tudo já está engajado dentro da gente. Perceba que as mãos, queridos, quando eu faço isso, o que transmite para vocês? Poder. E eu só faço assim. Segurança. Então você pode muito bem trabalhar, irmãos. Eu quero, nessa manhã, cumprimentar vocês com a paz do Senhor. E quero declarar nessa manhã que vocês vão receber uma palavra que vai transformar a vida de vocês. E aquilo que um dia foi o passado, hoje não será mais. Usei as 3 técnicas para fazer essa frase: corporal, vocal e a palavra. Quando você consegue, começa a entender isso, pessoal, tudo se torna diferente. Porque às vezes você é o cara mais conhecedor daquilo que você vai falar, mas só ela não tem seus efeitos. Deixa eu te falar, existe uma pesquisa, eu ia deixar para mais, eu já vou entrar nisso, que o nosso cérebro, para poder processar uma informação, ele consome energia. E energia é o quê? Vai aí os fit da vida. Glicose. E esses estudos alegam que nós temos de consumo de glicose no cérebro somente 25 minutos. Ou seja, se a sua palavra excede isso, você já começa a ter uma perda de energia. Ou seja, aquilo que você estava processando durante esses primeiros 25 minutos, após isso você já vai começar a ter dificuldade. E se você não atribui a essas características para que aquilo que você está fazendo se torne envolvente, talvez esses 25 minutos não dure 25. Alguém já viu uma ministração que você fala assim, meu Deus, coisa que você mais faz é isso, olhar para o relógio, porque eles parece que não acaba, parece que não tem fim. A palavra é certa, a palavra está correta, tudo que a pessoa está falando faz sentido, mas você não suporta ouvir mais aquela pessoa, porque talvez ela não tenha uma expressão corporal, talvez ela não tenha uma expressão vocal e nem a palavra, ou seja, aquilo que diz ser mais importante, vocal corporal, vai fazer com que o seu cérebro, ele revigore e ele renove a cada minuto, quando você expressa ações e sentimentos como esse. Está vendo que toda hora eu já entro numa entonação diferente? Você já viu o irmãozinho dormindo na igreja, queridos? Alguém já viu isso? Só eu que estou aqui em cima. Não? Pois é, existem técnicas para você acordar o irmão. Existe. Você está ali pregando, queridos, de repente o irmão caspou. Recebe, irmão! Faz até, ó. Você sabe por quê? É muito importante que a gente faça essa curva na nossa oratória. É sério. É muito importante. Eu não consegui esboçar tudo, porque senão ia ficar muito cansativo. Mas, queridos, tudo que você for fazer, é necessário que haja os picos altos e os picos baixos. Você sobe e você abaixa. Porque se você manter somente uma linha, queridos, só Jesus na causa, você não suporta. Ministros, oradores que mantêm aquela linha retinha. Irmãos, nessa manhã, nós vamos aprender muito sobre oratória. Não é isso? Olha só, a linguagem corporal, a enunciação vocal e a linguagem corporal, de fato, são responsáveis pela maior parte do impacto de uma mensagem. Se você não acreditar no que diz, seus movimentos serão desajeitados e poucos naturais. Fale, ande e porte-se como um. Para isso é necessário que você conheça o que você está falando, você seja um mestre naquilo.
Para que você tenha conhecimento, você vai ter autoridade. Uma vez você tendo autoridade, pessoal, você começa a agir correspondendo segundo aquilo. E a coisa mais importante é vocês aprenderem a se relacionar. Eu sei que quando nós estamos aqui, queridos, é uma prática, é uma técnica, mas perceba que eu estou vindo de um lado, olho para algumas pessoas, não estou jogando indireta, venho para cá, olho para um grupo de pessoas. Por quê? Porque se eu ficar somente aqui, queridos, vocês não vão suportar ficar alguns minutos aqui com a gente. Então essa movimentação corporal é muito importante. Ó. Para que vocês possam se antenar e se ligar, porque cada vez que eu movimento seu braço, se tiver uma pessoa despercebida do lado, você não vai perceber, porque seus olhos vão estar o quê? Nos meus. Os seus olhos não vão estar nas minhas palavras. Percebe? O olho da luz já foi na minha mão já. Tudo bem? A luz não tira o olho da minha mão, gente. Pronto, é isso. Vai que eu faça algum movimento. Mas isso, queridos, é o cognitivo da nossa vida, é aquilo que a gente não percebe, mas está gerando influência dentro de nós, está gerando transformação dentro de nós, porque se, como eu disse, se eu ficar estático aqui, só falando, queridos, ninguém suporta. Então é necessário que haja essa interação, é necessário que haja aquele conhecimento de causa, para que quando você for ministrar de algo que você conhece, ou tem força de expressão ali, você vai falar com convicções. Você vai saber o que você está falando, e você começa a envolver a plateia em relação àquilo. Tudo bem? Olha só, vamos para as práticas, tudo bem? Pratique na frente de pessoas os seus movimentos. Aqueles, uma hora que, se vocês permitirem, eu mostro esses movimentos para vocês. Existem movimentos tudo isso são movimentos, são técnicas que a gente usa para poder trazer a atenção das pessoas. Então é muito importante que você faça isso perto de pessoas. Vamos? Caminha lá, ó. Tudo bem? Olha o vídeo lá. O Ricardo não tirou de mim. Minha mão está comendo, ele está travada. Eu não vou olhar para a mão dele. Faça vídeos de suas apresentações. Faça isso, queridos. Graças a Deus, Deus nos deu ferramentas muito boas, né? Trave o seu smart ali e comece a fazer apresentações para você mesmo. Olhe depois e veja se as suas movimentações, se aquilo que você está fazendo tem a ver com aquilo que você está falando. Perceba, faça, peça para alguém segurar. Se você estiver acanhado ainda, trave lá, mas faça esses movimentos, pegue uma palavra, ensaie ela e comece a movimentar. Fez, não ficou bom, refaça, 2, 3 vezes, queridos, são técnicas. Pastor, mas são técnicas do mundo, ótimo, vamos usar ela aqui dentro, vamos transformar isso em coisas de Deus. Tudo bem? Onde eu estava? Você pode se surpreender com a quantidade de erros em expressões vocais, tipo assim, amém, 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 aleluia, não quer? Aleluia. Sabe por quê, queridos? Olha aqui, eu estou cheio de jargões aqui, eu estou toda hora fazendo isso aqui, queridos, que eu faço, eu sei que é errado, eu tenho consciência, isso aqui é como se fosse uma válvula de escape, isso aqui, que muitas pessoas fazem, que esse botão já não aguenta mais, ele está até desbotado, a pessoa prega desse jeito aqui, parafusando. Eu quero um dia arrancar isso aqui, eu quero ver se a pessoa prega. Ela não vai pregar, não consegue pregar, porque está aqui, ó. Ou costurar um bolso, né? Se não tiver onde pôr a mão no bolso, acabou a vida do ser humano. Mas é tipo assim, você está entendendo? Né? Muitas das vezes, sabe, queridos, isso tem que ser abolido. Eu pergunto muito para a Bia, sabe como é que é, né? Vocês já entenderam. E nem sempre aquilo é agradável.
mas é transformador para a minha vida. Talvez você nem saia falando obrigado, porque dói, mas você sabe que aquilo ali é algo que vai transformar a sua vida, que vai ser diferença. Esses dias eu perguntei para uma pessoa, falei, me dá um feedback meu. Ela, nossa, é benção, não sei o quê. É minha mãe, tá, gente? E esse é isso, aquilo, você é benção, meu filho, não sei o quê. Mas olha, sempre tem um olha, né? Igual Jesus. Porém, você demora muito nas suas palavras. Você extrapola o horário. Olha o outro concordando ali. É verdade. Mas sabe, queridos, é verdade. É verdade. É a empolgação, é o conhecimento, o excesso do conhecimento de causa. Então procure saber o que as pessoas têm, mas não vá em 2, no máximo 3, tá? Eu tenho uma fórmula minha de tirar feedbacks. Eu sempre procuro 2 pessoas, uma que tem conhecimento de causa e a outra que não tem. Tipo, a minha mãe, ela não tem conhecimento dessas técnicas, a Bia tem. Então, quando eu pergunto para a Bia, ela me fala a visão prática, teórica da coisa, e a minha mãe fala daquilo que ela vê, ela enxerga. Então, isso é muito importante, percebe? Isso é muito importante, a gente começar a perceber aquilo que a gente está fazendo, a necessidade dessas transformações para fazer com que o seu trabalho seja diferente. Não coçar o nariz ou jogar o cabelo para trás, pouco contato visual com os ouvintes, etc. Queridos, pouco contato, por favor, não fique somente para um lado. Você tem uma plateia dos 2, está entendendo? Então, Bia, igual eu estou te falando, né? Eu olhei para o Davi e eu esqueço. Então, sempre, sabe, tente interagir. Aqueles que às vezes ministram nos estudos, tudo isso, nos estudos, nos lares, isso é importante, faz efeito lá também. Então, se você está numa roda, divida o seu olhar, vai num, vai no outro. Isso não é uma forma de você estar insinuando algo, mas é uma forma de você compartilhar da mesma visão com a pessoa. Você compartilhar daquilo que você tem conhecimento e você quer fazer com que as pessoas saibam. Então perceba, começa a ter essa movimentação, começa a fazer com que as pessoas tenham essa mesma intimidade contigo. Você vai saber, você vai se sentir importante, aquele que está ouvindo. Quando você começa a ter esse tipo de relacionamento, olhando para as pessoas, trocando de ideia, como se o Rodrigo, ele, né? Tipo assim, entendeu, Rodrigo? Está claro para você? Ok? Preste atenção ao ritmo, queridos, isso é tão importante. Eu já comecei a falar, mas eu quero entrar mais. Eu vou entrar em mais técnicas. Tem um livro chamado TED, eu te aconselho a você ler ele. Ele é um pouco consideravelmente grosso, mas ele revolucionou minha forma de oratória. Alguém já viu esse site chamado TED, já? Ótimo. Viva nele, fique nele, coma ele, debruce nele, durma em cima desse site. Queridos, são pessoas escolhidas a dedo. TED, T-E-D, Technology, Entretenimento e Diversão. Eu acho que é isso, a sigla significa. É isso mesmo? Não sabem? É? Ok. E eles dão, no máximo, 18 minutos para a pessoa. Até isso faz sentido. Está debaixo de pesquisas, de psicólogos, de cientistas, que é o tempo que eles acreditam que a pessoa consegue absorver uma palavra e não se torna entediante. E aí a pessoa, nesses 18 minutos, ela tem que fazer todas as técnicas dentro daquela palavra que ela vai ministrar. Então ela engloba emocional, a fala, corporal, tudo isso. Se você começar a observar, você vai ver, queridos, assista do Sebastião Salgado. Assista do Sebastião Salgado. Você vai encontrar ele dublado. Maravilhoso. É um fotógrafo, não sei se vocês conhecem ele. E olha só, a velocidade, né? O ritmo da sua fala, o volume, alto ou baixo, tom, inflexão alta ou baixa, pausas curtas para enfatizar as palavras-chave. Vamos lá. Tem uma pesquisa que fala que a média de palavras por minuto
que tem que ser ditas é de 140 a 160 palavras no máximo. Lógico que você não vai ficar calculando, né? Mas se um dia você quiser, às vezes, fazer isso e ver que nível de toada, de palavra que tem que ser, faça. Grave uma fala sua. Porque, queridos, quando você começa a falar e de repente as coisas são a 90 RPMs por minuto, porque às vezes o ministro ele é tão introspectivo, tão de reflexões, que eu estou a 90 agora. Minha mãe já está até assim, ó. Que tudo aquilo começa a se tornar fadigante. Está vendo que eu baixei? Mas quando você começa a falar num tom melhor, quando você começa a envolver as pessoas de uma forma melhor, quando você começa a perceber que a sua palavra começa a se tornar êxtase na vida das pessoas, não seria a diferença? Pausas curtas. Não seria a diferença? Quem está aqui em cima, eu já ouvi isso demais. Fala, pastor de Deus, parece que está tão longa essas pausas, parece que aquilo que eu deixei de falar, parece que foi um vácuo, uma palavra no vácuo do eterno, do além, do cronos, do kairos de Deus, aquela coisa mais louca. Não é isso? Alguém já teve essa sensação? Só eu, graças a Deus, que quando você se cala, parece que aquela pausa é eterna. Despreocupa, queridos, porque essa pausa que eu estou dando agora é justamente para fazer com que o seu cérebro processe palavras-chave. E quando você fala algo que você quer que as pessoas gravem aquilo, faça a pausa. Entenderam? E volte a trabalhar isso, inflexões altas ou baixas, como eu estou falando agora. Eu sei que vocês são capazes de se transportar, de fazer a diferença quando ministrar, mas eu quero te falar uma coisa: quando vocês pegarem a palavra, ela sair da sua boca, ela será como espada, as pessoas receberão dela, e será diferença na vida das pessoas. Pois é, eu quero te falar, que quando você pegar essa palavra e ela sair da sua boca, ela vai ser diferença na vida das pessoas. Gostou? Parece que não faz sentido, né? Mas isso faz. Amém? Percebe, queridos? Amém? Amém? Inflexões, tons, volumes. Queridos, quem dita, por Deus, nossa, a gente vai contando tudo, depois a gente fica sem arma, né? Quem move vocês, somos nós. Quem move vocês, somos nós. Um dia eu fui na reunião de pastores de uma outra igreja, eu não posso falar qual que é, e o pastor falava assim, contando uma história do passado, né, do além, lá de outra cidade. Ele falava assim, que eles combinavam entre eles, que quando um saísse correndo no meio do púlpito assim, era para o grupo todo correr atrás, como se tivesse a unção louca. É brincadeira. Você conhece? Não, né? E aí ele conta que um dia eles combinaram isso, e ele saiu correndo e ninguém foi atrás dele. Ninguém foi. Cris, isso é técnica, tá? Que eu estou fazendo com vocês. Pôr um humor no meio da coisa. Estou trazendo vocês para perto de mim. Viu só? Eu vou falar quando eu estou fazendo algo, porque senão não vai achar que é só. Não, eu estou planejando tudo que eu estou falando. Eu estou pensando para falar. Faça isso. Comece a trabalhar, queridos, volumes, entonações. Está claro isso? Ficou dúvida? Sim ou não? Dicas. Use gestos, mas também use elas com, não vai ficar, né? Oh, o pastor falou que eu posso fazer gestos. Para, irmão, não dou conta. Amém? Não pare. Ó, isso é técnica de novo, tá bom?
Use gestos em momentos importantes. Espere os momentos certos para que os gestos saiam da sua mão. Entendeu? Eu amo vocês. Faz sentido? Eu vou matar vocês. Faz sentido? Eu vou destruir vocês. Use os momentos certos. Use as ações no tempo certo. Movimente isso. Faça com que movimente isso, olha só. Faça com que as coisas aconteçam. Pronto. Mantenha sempre seus gestos dentro de uma esfera positiva, de energia. Eu amo isso, né? Na igreja. Meu irmão vai pregar debruçado aqui. Cansou, né? Só de olhar. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Pronto. Aqueles que talvez perguntem. O segredo não é eliminar o nervosismo. Eu quero te falar que até hoje, quando eu subo em qualquer altar, mesmo nesse, eu fico nervoso. E uma característica minha de nervosismo, já vou deixar para vocês, eu começo a me esconder, assim, ficar calado. Você já percebe, às vezes algum irmão vem conversar comigo, eu falo, então, isso porque eu estou muito nervoso, só que eu não expresso. E aí, o segredo não é eliminar o nervosismo, mas administrá-lo. Finja, queridos, finja, até você conseguir. Isso é a grande técnica. É de aperfeiçoar, é se esforçar para poder chegar numa perfeição. Tudo bem? Vocês estão recebendo aí? A arte de ensaiar. Esse é outro tópico, tá bom? Você já pensou em reescrever a sua palestra várias vezes? A Bia está lá. Várias vezes. Queridos, essa noite eu fiquei até 1h da manhã mexendo nisso, movimentando isso, fazendo com que isso chegasse a uma perfeição. E hoje cedo, na hora que eu dormi, porque eu já não aguentava ver mais esses slides, eu acordei e falei, nossa, Bia, foi bom, porque eu estava revisando hoje cedo de novo. Acordei 6 e pouco, comecei a revisar, falei, nossa, Bia, olha aqui, podemos melhorar aqui. Sabe, queridos, faça isso várias vezes, reescreva, queridos, aquilo que você vai falar várias vezes, ache os erros, sabe, procure aperfeiçoar, procure fazer com que cada vez que você reescrever isso, seja melhor ainda. Com certeza, quando eu acabar de ministrar isso, chegar em casa, eu já vou mudar muita coisa nessa palestra. É isso que a gente tem que perceber. Cronometre o tempo e ajuste para encaixar os conjuntos perfeitos de informação. Faça isso. Procure ter feedback sobre a sua apresentação e procure as palavras certas para o tempo certo. Eu quero me deter um pouco aqui. Queridos, cronometre a sua apresentação. Deixa eu te falar uma coisa. Ficarmos recebendo dessa mesma informação por mais de minutos e horas é desgastante. E aí se torna uma falta de respeito. Eu estou dentro disso, tudo bem? Eu já peguei minha cruz já. Se torna uma falta de respeito para os ouvintes. Esses dias eu muito atento a isso, depois que a gente começa a estudar isso, né? E aí um senhor chegou, parabéns pastor, o senhor está com o tempo cronometrado. Falei, uau, obrigado. Aqui, no final de um culto, acabou. Ele falou assim, você está britânico demais. É isso, queridos, temos que ser britânicos, por respeito, toda hora, por respeito àqueles que estão te ouvindo. Por favor, não ache que vai pregar a Bíblia numa oportunidade só. Não ache, queridos, que a oportunidade que a pessoa te deu de palestrar, de falar, vai ser a única da sua vida. Vai se tornar única se você não respeitar aqueles horários. Aí você realmente fale 2 horas, porque você nunca mais vai ter oportunidade de pegar no microfone. Está o pastor Itamar aqui falando. É sério. Saiba de ter equilíbrio. Você sabe por quê? Uma vez que você tem equilíbrio naquilo que você está, as pessoas veem isso em você. Esse cara é centrado. Esse cara sabe o que está falando. Esse cara tem compromisso com o horário e com a palavra.
E digo mais, eu vou falar de mim. Toda vez que você for montar uma palavra, eu, Eric, se eu tenho 40 minutos para falar, eu preparo 30. Por quê? Porque eu conheço o Espírito Santo. Ele sempre vai fazer a parte dele. Então, queridos, não extrapole o horário. Se te deu 40, use 30. Porque a coisa mais chata é você perder a bênção por causa de horário. Às vezes a palavra está muito bem. E uma coisa, um detalhe, isso falo para quem é da igreja. Todos aqui são de alguma igreja? Sim ou não? Nem todos. Se você tem 40 minutos para falar e você passa daqueles 40 minutos, queridos, aquilo que foi dito dentro dos 40, você já não vai lembrar mais. Por quê? Porque a decepção sua é tão grande em relação ao horário, que você não vai ter a memória de que aquele preleitor, aquele orador, aquele palestrante foi muito bom. Você vai ficar com a memória de quê? Que saco, o cara atrasou. Por que demorou tanto desse jeito a falar? E você vai embora com essa concepção. Tem uma história que às vezes eles falam que o cara, ele pregou perfeitamente, e quando sentou na mesa, um garçom foi lá e deixou cair coque, e ele fez aquele estardalhaço. Tudo aquilo que ele tinha construído em cima do púlpito, ali atrás do púlpito da oratória dele, ele perdeu naquele momento. E da mesma forma, queridos, nós, quando a gente extrapola o horário, passou da hora, queridos, aquilo que tinha como moral, como crédito para você, cada minuto que passa, você vai se perdendo, a cadeira fica ruim, o espinho aparece, e as coisas começam a acontecer, e você quer se levantar e quer ir embora. Concordam comigo? Falamos sobre o feedback já, tudo bem? Façam feedbacks, queridos, por favor. Se precisar, pregue para alguma pessoa, fale para alguma pessoa, mas não deixe de ter esse feedback. O feedback é que nos faz crescer. Tudo bem? O feedback é o que nos faz crescer. Não ache que você é bom o suficiente na oratória que não precise pegar informações, pegar feedback de alguém. Você nunca vai ser bom, e o dia que você se achar bom, deixou de ser. Tudo bem? Eu ia falar, passa o slide ali, é eu. Vamos, filho. Segredinho número 2. Ensaie incansavelmente e interiorize o conteúdo para fazer a apresentação da maneira mais descontraída possível, como quem conversa com um amigo. Treine isso, ensaie isso periodicamente, faça isso na sua casa, procure a sua esposa, o seu esposo, seu amado, seus filhos, põe o seu cachorrinho para te ouvir, queridos. Relacione, faça as coisas acontecer, entre com a descontração, como eu entrei algumas vezes aqui, para quebrar o gelo. Faça isso, você vai perceber que a sua palestra vai se tornar diferente. Tudo bem? Vocês estão aqui ainda? Olha só, títulos inteligentes atraem público. Você sabia, queridos, que existe uma técnica para títulos também? O que está falando ali? Um título com jeito de... Queridos, não faça do seu texto, do seu título, mais do que 140 caracteres. Não queira fazer um título, quase que um livro de Gênesis inteiro. Se retenha, se contenha isso aqui, e isso também é técnico, você sabe por quê? Pesquisas cognitivas demonstram que o nosso cérebro precisa ver o quadro geral, antes de se ocupar dos detalhes. Se o seu texto, seu título ele não for claro, não for objetivo, não for muito esmiuçado, simples, queridos, a sua memória, o seu cérebro, a sua memória cognitiva, ela não consegue processar aquela ideia. Então nunca deixe de apresentar o título da sua oratória. Você pode fazer uma introdução, sempre de uma forma muito positiva, como eu estava brincando com você, irmão, vai ser a diferença. Eu quero te falar que nessa manhã, vocês vão sair daqui como verdadeiros oradores. Isso nós estamos o quê? Aguçando o desejo de quê? De vocês realmente sair daqui como verdadeiros oradores. E se atente a isso, porque o seu título vai ser a diferença
nas suas ministrações. Talvez você não vai chamar a atenção das pessoas por causa do seu título. Talvez você não vai ter público por causa dos seus títulos, do título que você está dando à sua ministração. A disciplina traz clareza à sua apresentação e ajuda o seu público a se lembrar da grande ideia que está tentando transmitir. Fui claro? Ao elaborar uma apresentação, primeiro ponto, qual que é a ideia que eu quero que as pessoas se lembrem? Qual que é a ideia, igreja? Pessoal, que eu quero que o meu público saiba. Tudo bem? A prova de fogo, e eu já tive isso, é quando o ouvinte sai e alguém pergunta, sobre o que foi a palestra mesmo? Vocês já viveram isso? Eu já vivi. Pastor, que palavra! Gostou? Gostei. O que eu falei? Vou ali beber uma água. Você sabe por quê? Não, em partes, não está errado. Porque ela se moveu nas expressões, naquilo que eu disse, no vocal, dos gestos, mas às vezes o conteúdo ela não absorveu. Por isso que às vezes a gente consegue ser enganados, muito facilmente, às vezes pelos gestos, pelo tom da palavra, por tudo aquilo. Irmão, Jesus vai queimar vocês! Aleluia! Queima, Pai! Irmão, tem demais, aqui na igreja aconteceu isso. Eu falo, irmão, Deus vai queimar. Amém, pastor, é isso aí. Misericórdia. Mas é isso. Se atente a isso, queridos. Faça com que o título, o seu texto, o seu tema seja tão claro que quando acabar a sua palestra as pessoas saibam do que você disse aquele tempo todo. Não é o cúmulo de pequenos detalhes, mas a grande ideia que vai ser a diferença. E outra, qual é o assunto que eu quero que o meu público saiba? Vocês já pensaram nisso? Quando você sobe aqui, quer dizer, isso eu demorei a processar. Ó. Eu queria ministrar há muito tempo atrás para que as pessoas fossem impactadas por aquilo. Legal. Mas um tempo, a maturidade vai chegando e esse desejo ele começa a mudar. E o desejo hoje é o quê? Será que eles estão recebendo? Será que eles estão sendo alcançados por essa palavra? Será que essa palavra está sendo clara ao ponto de que as pessoas estão sendo alcançadas por ela? É muito importante você saber disso. E lembra, tá? Como um Twitter. Petitinho. Amém? Storytelling. Falei chique, né? Falei, Rafael? Ele falou, por que você só me usa? Eu falei, porque você é meu professor aí. Se eu falar errado, a culpa é sua. Hã? Storytelling. Viu? Vocês conseguem falar? Pronto, é a arte de contar histórias. Agora, eu vou mostrar para vocês um gráfico. Vocês não ficam bravos comigo, não? Aristóteles, ele criou esse gráfico. Ethos, pathos e logos. Queridos, ethos é a credibilidade, é de ética. Ela no conjunto, ela só pega 10% de todo o conjunto. Olha só. Eu fiquei indignado com isso. Mas isso é uma ciência. Poderia aumentar ali para uns 30, eu creio. Principalmente para o meio cristão. Eu acredito que se não requer tanta essa necessidade. Mas olha, ethos é a credibilidade, é aquilo que você é, que as pessoas te conhecem, o seu caráter, a sua ética. É 10%. Olha só,
Logos, que é a persuasão por meio de lógicas, dados, estatísticas, números, é o que eu estou fazendo com vocês agora, apresentando números para vocês, aborda aqueles 25%, e o conjunto maior da pizza é o patos, é ato de recorrer às emoções. É aí que é onde eu vi os pregadores, os palestrantes ministrarem, e às vezes você falava assim, nossa, eu quero falar como esse cara, e eu percebi que eu não tinha história para contar. Eu percebi que eu não tinha histórias para contar. Então ficava aquela coisa só nos 10 de etos e nos 25 de logos. Mas o patos, que é a emoção, o ato de contar a história, o envolvimento, não existia. Você viu que eu comecei a nossa palestra contando uma história para vocês? Não perceberam? De que quando eu tinha me convertido, eu vi os pregadores ministrando aquela palavra, e eu queria ser como eles. É isso. Toda hora nós temos que quebrar a palavra, contando uma breve história de algo. Está comigo? Dicas. Como você pode aplicar os componentes de persuasão do Aristóteles? É aquela pizza. Como você pode aplicar isso, queridos, na sua ministração, na sua oratória? Olha só, primeiro, pegue uma das suas últimas apresentações e classifique o conteúdo dela nessas 3 categorias: etos, logos e patos. Ouça ela e tente separar os grupos, tanto da história, das estatísticas de persuasão e da sua credibilidade. E você vai começar a perceber se você está dentro dessa visão de Aristóteles. Você vai começar a observar se realmente aquilo que você está falando está tendo algo que está afetando. Tem um estudo da Universidade de Princeton, que eles pegaram vários alunos da psicologia, sentaram como vocês estão, e colocaram um orador, e todos eles conectados, fazendo ao mesmo tempo, simultaneamente, uma ressonância magnética. Você sabe o que é isso? Tudo bem? Eles estavam estudando o cérebro desses alunos e do professor. Você sabe o que eles constataram? Que a mesma parte do cérebro do orador, aquele que estava contando a história, que ele estava ligado, conectado, estava aceso, era a mesma parte que estava sobre a vida dos alunos. Queridos, o mesmo grupo, a mesma parte do cérebro, o mesmo lado, que estava aceso na ressonância, estava sobre a vida, sobre o cérebro daqueles que estavam ouvindo, ou seja, havia uma conexão. Eu falava, uau, é isso que muitas das vezes nós estamos buscando e não temos percebido, porque o ato de você trazer um testemunho, o ato de você trazer uma história, você conecta as pessoas com você, e tudo começa a se tornar diferente. Como o seu pato se compara com o resto? É isso que eu quero que vocês percebam daqui para frente agora. Como que essa forma de contar a história, o seu testemunho, aquilo que você está misturando em meio à sua palestra, vai ser dentro da sua ministração e da sua palestra. Se seu apelo emocional é mínimo, talvez chegou a hora de você repensar. Talvez é por isso que você não esteja movendo a vida das pessoas, não esteja alcançando elas. Dicas. Conte histórias para tocar o coração e a mente das pessoas. É assim que funciona o Patos. Faça isso. As histórias estimulam e ativam o cérebro humano e se faz conectar com a plateia. E olha só, aumentando as chances da plateia concordar com o ponto de vista daquele que está falando. É como se eu chegasse aqui e falasse assim, queridos, eu quero te falar, eu sou um pregador eloquente, conferencista internacional, quero te falar que as minhas palestras alcançam o mundo inteiro e que eu sou um homem de renome. Soa legal? Nem um pouco, né? E se eu falar, irmãos, eu quero te falar que realmente, para chegar a um dia eu ministrar, eu me espelhei muito nas pessoas. Eu procurei conhecer grandes homens de Deus, procurei me espelhar neles para poder alcançar um nível mínimo de um padrão de excelência. Conectou? Perceba isso. É a forma como você vai contar a sua história que vai fazer com que as pessoas se conectem a você. Você pode tanto conectar, ou você pode repelir aquelas pessoas. Porque é a forma como você está falando, é a forma como você está expressando os seus pontos de vista.
Tudo bem? Olha só, esse grande orador, ele escreveu essa frase e eu fiz questão de colocar. As ideias que preguei não são minhas. Eu as preguei emprestada de Sócrates, eu as roubei de Chesterfield, eu me inspirei em Jesus e coloquei todas essas ideias em um livro. Se não gosta da regra deles, você vai usar as regras de quem? É isso. Pastor, eu não tenho histórias. Tem. Jesus conta para você. Papai, eu não tenho conhecimento. Pastor, eu não tenho conhecimento da oratória, eu não sei contar história. Sócrates te ajuda. Mas faça isso. Procure, queridos, conhecer, procure ler histórias. Procure conhecer, eu sugiro que leia. Mas se você quiser assistir, também assista. Mas procure livros e histórias que vão te enriquecer, vão trazer conteúdo para você. Isso é o cognitivo, é aquilo que você tem absorvido, está dentro de você, é uma esponja dentro de você, que na hora que alguém te apertar, realmente vai sair conteúdo de vocês. É isso que vocês têm que ter, conteúdo. O grande mal hoje é que as pessoas, elas não têm conteúdo. Devido a várias circunstâncias hoje, do século, nós não temos conteúdo. Você sabe que existe uma pesquisa que fala que o ser humano, eles não conseguem ler uma frase mais por completo. Eles atropelam por causa das redes sociais. Você sabia que você não consegue ler uma frase dessa pausada? Para eu ler ela para vocês aqui, foi uma luta comigo mesmo, por pontos e vírgulas, porque você percebe que você não consegue ler uma frase inteira mais, você pula elas. Vamos ler, largue um pouquinho as redes sociais por algum minuto, e procure de alguma forma, sabe, crescer mesmo, nisso, ok? Segredo número 3, vamos lá, filho, opa, eu quero você. Os melhores oradores contam histórias para expressar sua paixão pelo tema e para se conectar com o seu público. Eu vou te falar que eu já tive ministrações que eu recebi dentro dessa igreja, que eu fui alcançado pela história e não pela palavra. Histórias que duraram menos de 1 minuto, que foram a abertura da ministração da pregação, mas aquilo foi o suficiente para eu receber o resto, me tornar avivado e crer naquilo como uma promessa. Então, queridos, é 65% daquilo que você está dizendo. Os melhores oradores contam histórias para expressar sua paixão pelo tema e para se conectar com o seu público. Vamos conectar? Queridos, olha só que interessante esse título. Surpreenda o seu público. Você já pensou em fazer isso? Você já pensou em surpreender o seu público? Crie um evento emocionalmente carregado. Não precisava nem ler, né? O cérebro não presta atenção em coisa chata. Se isso que eu estou falando para vocês fosse muito regrinha, vocês já estariam achando chato. Eu espero que não, tudo bem? Tá bom assim? O cérebro nunca vai prestar atenção em uma coisa chata. E a sua apresentação tem que ser surpreendente, ou tão tocante e memorável que prende a atenção dos ouvintes. Vocês já pensaram nisso? Você sabe que eu e Bia nos convertemos em um casamento, foi o primeiro passo, de quando o pastor ele pegou 2 taças e colocou um suco de uva em pozinho dentro, e ele falando sobre a Santa Ceia, naquele momento ali do casamento, né, em Caná, e de repente ele pega uma água e joga dentro daquele copo, e aquela água se transforma em vinho, porque o pozinho do suco, que suco estava lá embaixo, danado, era isso mesmo, são técnicas. E aí, aí a Bia olhou e falou, uau, e depois ele quebrou a taça no pé, que envolveu num pano, porque falava que daquelas taças ninguém mais beberia, porque aquilo que Deus uniu, o homem não vai entrar, não vai destruir. Eu falei, eu sou crente. Você está entendendo? É isso, a emoção que você vai levar para dentro da sua palestra. Queridos, a emoção, não deixe para preparar uma palestra de última hora, não faça como o pastor Eric faz. Algo que seja lembrado depois da apresentação,
ser concluída. Quer dizer, é isso que eu estou falando, nós lembramos até hoje, tem quantos anos isso? Mais de 15, 10, sei lá quantos anos, eu não esqueço dessa cena, eu lembro do salão, lembro do local, lembro do pastor, lembro de todo mundo que estava lá. Por quê? Porque foi impactante, foi forte. Olha só que legal isso aqui. Alguém conhece esse homem? Você sabe o que ele fez? No meio de uma apresentação a milionários, ele, para poder levantar recursos para essa obra dele, ele soltou mosquitos da malária em meio a uma nobreza. Não vou falar para você soltar, isso mesmo. Bill Gates, no meio de uma apresentação, para arrecadar fundos, ele falou isso, ó, no palco ele abriu um pote de vidro e disse, a malária é como todo mundo sabe, transmitida por mosquitos. Eu trouxe uns aqui, só para vocês terem a mesma experiência. Vamos deixar os mosquitos voarem um pouco pelo auditório, não há razão para que só os pobres tenham esta experiência. Queridos, ele soltou, está aqui ele soltando, que ele só tinha milionários naquela palestra. Eu não guardei aonde era, coisa assim, mas se vocês procurarem na internet, fuça agora que você vai achar essa palestra dele. Ele fez isso ficou memorável. As pessoas se impactaram com isso. Lógico que era um mosquito da malária, só que eles não estavam infectados. Mas ele fez isso para que a reação emocional das pessoas fossem ativados. E olha só que legal, físico. A amígdala é repleta de neurotransmissores, dopamina, e a utiliza como auxiliar de escritórios post-it. Você entendeu? Olha só, quando o cérebro detecta um movimento emocionalmente carregado, a amígdala libera dopamina no sistema. Como ela ajuda muito na recordação e no processamento de informações, seria possível dizer que a mensagem anotada no post-it é: lembre-me disso. É o que ele fez. Ele pegou um post-it, soltando aqueles mosquitos, e falou: ó, lembra disso. Se eu falar agora para vocês, recorde de alguma palavra, administração, ou algum evento que vocês tiveram, que você foi altamente impactado, ou emocionalmente, por algo. Você vai lembrar. Como eu tenho várias recordações como essa, você também vai lembrar. Eu por aí vocês soltar mosquito aqui, tá? Tudo bem? Ficou claro isso, queridos? Olha só, todo bom apresentador tem um momento surpreendente de cair o queixo. Está errado lá, está vendo? Falei que ia mudar. Toda apresentação precisa de um momento como este. Crie e use esses momentos. O conteúdo da sua apresentação terá mais impacto se ficar gravado na memória dos seus ouvintes. Como é que você quer que isso fique guardado na sua memória? Como uma mera ministração? Você sabe que muitas vezes, olha, isso é forte, o pastor de casa não tem honra por causa disso. Porque toda vez que você vai ministrar em outras igrejas, outros locais, você faz toda essa movimentação. Mas dentro da sua casa, não são meus membros, vão ministrar. Não, queridos, faça isso. Faça isso. E você vai ver a transformação naquilo que você tem ministrado e falado e orado. Vai ser a diferença. Use de situações emocionantes. Não faça do seu evento tudo emocionante, mas pegue momentos de ápice e faça com que aquilo seja algo estonteante. Tudo bem? Dúvidas? Vamos montar a palavra? Primeiro ponto. Isso é importante vocês guardarem. Se você for criar um PowerPoint, queridos, não crie ele primeiro, para depois você criar a ideia. Crie a ideia, construa ela na sua mente, e depois você esboce ela no seu PowerPoint. Ok? Dúvidas? Ensaie várias vezes antes de apresentar. Queridos, isso é regra. Você tem um bom aliado, que é seu espelho ou seu smart. Calcule o seu tempo e seja cauteloso com os minutos. Nunca monte a sua palestra com o total dos minutos. Tudo bem? Não faça isso. Evite usar, mais de 3 tópicos. Queridos, você sabe que quando nós vamos montar uma palestra, precisamos de criar tópicos, precisamos de construir ela antes. Eu vou esperar um pouquinho, me lembro disso daqui a pouco. Olha só, você vai passar?
Pronto. Seja leve para a sua apresentação. Sabe o que é isso? É aquilo do humor, da leveza que você vai fluir aqui em cima do palco, do altar, entendeu? Da forma como você vai conduzir a situação, que ela não seja algo cansativo, nem para você e nem para as pessoas. Tudo bem? Use de sua expressão para cativar a atenção dos ouvintes. Tudo bem? Evite usar esboços muito complexos. Oh my God! Queridos, eu vou ensinar vocês a montar esboço hoje. Evite esboços muito complexos. Eu já peguei esboço que estava escrito assim, aleluia, e exclamações atrás. Tipo assim, naquele momento ela tinha que falar, aleluia. Hã? No começo era assim. Tá lá, levante-se todo mundo agora. Use tópicos. Aquelas 3 regrinhas de 3 tópicos está dentro do esboço, tá? Eu volto lá. Use tópicos para não se confundir. Surpreenda seus ouvintes com aquilo que você vai falar. Lembra? Conhecimento de causa. Conte histórias. Use gestos, emoções. Surpreenda com algo memorável durante a sua ministração. Faça isso. Cative eles com uma boa impressão. Evite jargões. Meu Deus. Use de humor em suas apresentações. Olha que frase linda. Somos aquilo que fazemos repetidamente, excelência. Portanto, não é um ato, mas um hábito. Eu vou ler de novo, porque eu li ali e li errado. Somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um. Então é necessário que vocês aperfeiçoem dia após dia. Para aqueles que são ministros da igreja, perceba que a gente não escala as pessoas seguidamente muito apertadinho, sabe? Tipo, um aqui, uma mesma pessoa hoje, a outra semana. Muitas das vezes a pessoa tem 1 mês para preparar uma palavra. E sabe, queridos, isso é para que você possa entrar dentro dessa visão, capacitando. Olha essa, queridos, backlog cognitivo. Hoje nós estamos chiques, estamos só coisa importante. Sabe o que é isso? Como diz a Laurinha, é bugar o cérebro. Fica aqui comigo antes de ler. Você sabe o grande mal dos ministros, e a gente de alguma forma corrige isso, ou dos oradores, é que as coisas vão andando, 10, 15, 20 minutos, e parece que chega uma hora que a coisa pega. Acontece. E a igreja fica alvoroçada, o povo fica feliz com aquela palavra, e ele se sente envaidecido daquilo está sendo legal, e o que ele faz? Ele continua. É aí que está o grande mal. Meu querido, Pelé, ele marcou o último gol e saiu da área. Ele marcou o último gol e sumiu. Você não viu ele jogar bola mais. Por quê? Porque ele queria que aquilo que ficasse na memória deles fosse o melhor. Nós temos que se atentar ao tempo certo de acabar. Não é porque as coisas estão acontecendo, o alvoroço está, a plateia está recebendo aquela palavra, e você está indo bem no oratório, não quer dizer que você pode permanecer, você não pode continuar. O tempo, o time não te dá o direito disso. Temos que ter esse equilíbrio na nossa vida, porque se nós não temos equilíbrio, queridos, as pessoas percebem se nós, está lá o cara que não soube ter equilíbrio, se empolgou. Sabe o que vai acontecer? Na próxima vez que você for ministrar, e o irmão pergunta, quem vai ministrar hoje? Ah, é o pastor Eric. Ah, não. Nossa, demora demais, não tenho paciência para ele. A quem que vai ministrar? Ah, é o pastor tal, o irmão tal. Nossa, eu quase durmo nas palavras dele. Não olha para os lados não, fica comigo. Fica aqui, que é o melhor para a sua vida. E o backlog, queridos, é justamente isso. Acúmulo de informações resulta nisso, no bugar. Bugou, é isso. Olha só, aumenta o peso da carga mental. Lembra dos 25 minutos que eu disse, que é o que nosso cérebro suporta de combustível, de energia, porque você já viu quando você sai de uma palestra, você sai cansado dela? Vocês não saem cansados? Eu saio morto, porque é o seu cérebro, queridos, consumindo energia. Podia consumir de outras áreas, né? Não consome, te desgastando.
E querendo ou não, queridos, a glicose ela vai acabar. E ali o seu cérebro não consegue processar. É aonde acontece o backlog. Ouvir uma apresentação de 5 minutos produz um backlog cognitivo relativamente pequeno. Uma apresentação de 18 minutos produz um backlog um pouco maior, enquanto uma apresentação de 60 minutos corre risco de indispor todos os ouvintes. Isso é física, isso é ciência. Eu não estou falando de mim. Isso tem que ser um quadro na nossa casa, assim, ó. Você sabe que tem igrejas hoje que adotaram para o perfil de igrejas 25 minutos de pregação somente. Se você começar a perceber, a maioria das grandes igrejas pregam em 25 minutos. E como se diz o pastor Bud, né? Irmãos, se você não consegue absorver em 40 minutos, não vai ser em 60 que você vai receber aquela palavra. Se em 40, em 30 você não recebeu, irmão, não vai ser em 60. Porque muitas das vezes o problema não está na extensão, está no seu ponto de vista, na forma como você está construindo aquilo que você quer que as pessoas enxerguem. Talvez a pergunta que temos que fazer é o seguinte: nós estamos aqui querendo que as pessoas entendam aquilo que nós estamos falando, ou só estamos querendo falar e às vezes ter um alvoroço, um movimento, ou convencer? É isso que nós temos que entender. Está comigo? A não ser que haja, pronto, vamos começar a construir agora os esboços. A não ser que haja intervalos softs a cada 10 minutos. Exemplo, histórias, vídeos ou demonstrações. Aí entra as histórias, storytelling, entra as emoções, que em períodos que você está ministrando a palavra, você pode dar aquela pausa e entrar com um contexto. Entrar com uma história, algo emocional que motive para que você volte a ativar o cérebro das pessoas, você volte a mover. Por isso que eu disse que uma ministração, uma oratória tem que ser dividida em 3 partes, em 3 tópicos, não que eles talvez sejam definidos, mas de 10 em 10 minutos é necessário que você interrompa aquilo, entendeu? Entre com um contexto, uma história, volte a falar, entre com outro, volte, porque senão que vai se tornar entediante. Mas lógico, você não vai fazer, peraí, só um minutinho, deu 10 minutos, pausa para o intervalo. Não, queridos, isso é imperceptível, as pessoas vão mover, e você vai mover isso, sem as pessoas perceberem. Percebe que de pouquinho em pouquinho eu tenho brincado, porque nós já estamos há 1 hora falando. Ela percebeu, não deu certo. Nós estamos há 1 hora falando. Se eu não ir em espaços, eu não brincar, se em espaços eu não entrar com uma história, que isso se torna entediante. E é isso que você tem que entender. Esses intervalos softs é justamente para que você ative novamente as pessoas a poder voltar a se focar, a concentrar naquilo que você está dizendo. Bugou? Elabore um mapa para a sua mensagem. Vamos lá, montar um esboço aqui. Primeiro, querido, se você não tiver um tema muito bem definido, você não tem como montar esboço. Se você não souber o que você quer falar, não tem como você chegar a lugar nenhum. Esses dias eu preguei sem um tema, cheguei em casa, perguntei, Bia, aí? Eric, foi bom, mas eu não entendi nada. Uau! Legal, ou seja, falei de tudo um pouco, Gênesis, Apocalipse. E quando você tem um tema, em algumas situações, o que eu já fiz? Eu aconselho vocês, eu já deixei numa folha o tema escrito de uma forma muito visível, porque eu sou muito bom de desviar mesmo, eu sou muito bom de sair daquela linha, ir lá em Araguari, voltar, vai lá em Tutaba, volta, tem vezes que eu vou lá em São Paulo, quando não vai lá em Lisboa. E aí quando você tem o tema, queridos, implícito, bem claro diante de você está sempre de olho nele, então você não foge, porque por alguma razão, quando você começar a fugir, você vai falar, opa, eu tenho um propósito maior, eu tenho que falar disso. Então deixa sempre claro o seu título, aquilo que você quer deixar claro para que as pessoas ouçam, tudo bem? 2, sustente o título com as 3 mensagens chaves. O que é isso? Você vai sempre fazer uma nota de abertura.
aquilo que você vai chamar a atenção das pessoas. Um exemplo, quando você compra um CD, você compra ele primeiro pela capa. Vocês nem sabem o que é CD mais, né, gente? Só nós aqui que sabe. Primeiro você olha a capa, uau, essa capa é legal, gostei desse CD, depois você vai ouvir a música. Então, queridos, faça aquela apresentação, para que as pessoas já se conectem contigo, conte uma história, faça algo que você traga a atenção delas para ti, elas sabendo que de alguma forma aquilo vai se tornar a diferença, aquilo que vai ser dito durante a oratória, vai chamar sua atenção, vai te prender. Só que isso não é um dos 3 tópicos. E aí depois, queridos, construa o tema e os 3 tópicos, de forma que você vai fracionar eles, tendo os intervalos certinhos. Pastor, eu quero montar uma pregação com 7 tópicos. Tem pesquisas que falam que o nosso cérebro só processa até o 3º tópico. E aí como é que fica? Eu quero dar 7 tópicos, porque 7 é o número de Deus, é o número perfeito de Deus. Eu quero falar porque 7 é o número de Deus, é isso, acabou. 7 tópicos, anota os 7 aí, querido, você vai se perder. Faça 3, 3 é de Deus também, é perfeito. E dentro daqueles 3 tópicos, construa os intervalos certos para a sua ministração. E nunca termine uma palavra sem dizer, concluindo então, vamos encerrar. E não faça como o pastor Eric faz. Quando disser, concluindo então, conclua. Não faz a brincadeira preparando para pouso. Daqui em São Paulo, você saiu lá de São Paulo, cara, preparando para pouso. Falou, 1 hora de voo, já está lá, preparando para pouso, aperte o cinto. Aí depois de 40 minutos você está descendo. Não é isso? Então, queridos, construa o seu esboço dessa forma. Não precise, olha só, não precise escrever tudo que você vai dizer. Se você tiver o conhecimento da causa, saber daquilo realmente que você vai falar, você tem uma profundidade, ou aquilo que já está dentro de você, certo? Queridos, é muito fácil. Coloque os tópicos, separe ele por estações ali, por etapas, coloque o título para você nunca perder e coloque a conclusão. Você sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. O seu mapa tem que caber em uma única página. Um amém por isso. O seu mapa, queridos, ele tem que caber em uma única página. Não. Esse dia eu arranquei um tablet na mão de uma pessoa aqui, em cima do altar. Falei, não vai pregar sem. Olha aqui, ó. Tudo bem com isso? Pastor, como que eu monto o esboço? Primeiro, concentre as necessidades importantes, os tópicos que você tem que colocar. Concentre-se em uma única página, tenha essa consciência, eu não posso exceder essa página. Coloque a nota de abertura, coloque o título muito claro sobre a página, claro, de uma letra bem garrafal, bem visível, para que você mesmo não se perca naquele título. Depois faça a nota de abertura de uma forma que você vai impactar. Separe a sua palavra em 3 tópicos, se necessário. Esses 3 tópicos vão fazer com que vocês tenham controle daquilo. Você entendeu? Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa. A igreja, eu vou falar de igreja agora, tudo bem? Aqui nós estamos mesclados em pessoas conhecedoras da Escritura e pessoas que não conhecem a Escritura. Então não adianta você pregar a Bíblia inteira num culto só, porque você vai perder os seus membros. Você não vai conseguir alcançar eles. Uma vez eu tive uma experiência como essa, ainda bem que eu falo só das minhas falhas, graças a Deus por isso. Eu fui ministrar na casa da irmã um estudo bíblico, até da Rosângela está ali. Eu falei, vamos abrir um estudo aqui, vamos lá, e eu preguei, e veio os irmãozinhos tudo lá pertinho, e eu falando, e eles... Lembra disso, Rosângela? Aí, na outra terça, aí nós pedimos que eles preparassem a palavra, e na hora que eles falaram que na simplicidade, não acabou, os irmãos, agora eu entendi.
Falei, cara, não é para mim aqui. Tipo assim, você está entendendo? Porque nós estamos aprendendo a lidar com vários tipos de público. Públicos racionais, públicos emotivos, públicos analíticos, públicos de todas as espécies. E você, querendo ou não, tem que alcançar todos eles através da sua oratória. Você tem que alcançar todos eles através de uma forma. Então eu sempre sugiro que você não entre tão profundo, a não ser que exista uma razão específica para isso, naquilo que você quer dizer, mas faça de uma forma com que a igreja inteira, ou o público seu inteiro, receba aquela palavra. Receba aquilo e divida ele, para que não se torne nem cansativo, nem extasiante, nem enfadonho, para que as pessoas fiquem cansadas. Divida, quebre com uma brincadeira como eu fiz agora, entendeu? Conte uma história, mas divida os tópicos para que as pessoas possam discernir com clareza cada coisa. Tudo bem? E para encerrar, queridos, a última frase, prometo, e vou acabar no tempo hábil. Se você for como a maioria das pessoas, saiba que é capaz de fazer muito mais do que pode imaginar. Você tem a capacidade de mobilizar as pessoas, inspirá-las, dar esperança aos desesperançados e mostrar um caminho aos perdidos. Você tem a capacidade de instruir e eletrizar, informar e inspirar, mas só se acreditar na sua própria capacidade. Amém, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês. Espero que de alguma forma vocês tenham recebido. Eu quero que vocês se coloquem de pé, por favor. Alguma dúvida? Tem? Ah, depois? Tá bom, se a dúvida não quer ajudar todo mundo? Tudo bem. Pessoal, espero que de alguma forma esses tópicos tenham te ajudado. Tudo bem? Talvez você veio com a esperança de sair como um orador, isso não existe. Tá? O que existe é você pegar todas essas práticas agora e fazer com que elas se tornem realidade na sua vida. Sejam práticas constantes, dia após dia, ensaiando, treinando, e quando alguém te der uma oportunidade de palestrar em algum lugar, queridos, por favor, dê honra para essa pessoa. Como? Como eu daria honra para alguém que me convidou a palestrar? Palestrando com dignidade, ensaiando, treinando, pesquisando, buscando informações, storytelling, buscando histórias, buscando emocionar as pessoas. Conte algo. Por que você acha que às vezes as ministrações são regadas de louvor, de musiquinha, de um padzinho de fundo? Justamente para poder trazer aquela emoção que você precisa. Tudo bem? Eu quero orar com vocês, posso? Pai, eu quero, em nome de Jesus Cristo, eu quero te dar graças, meu Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor realmente tem treinado um povo santo, um povo especial, um povo separado. Meu Deus, que de alguma forma essa palestra tenha alcançado eles, Pai. Eles possam sair daqui transformados, Pai, entendendo o poder que há na boca deles, Pai, que eles possam ser agentes, Pai, de transformação, de milagre, onde forem. Senhor, eu sei que nem todos talvez estarão atrás de um púlpito como esse, Pai, mas por onde eles forem, aonde eles estiverem, isso, Pai, essa situação, essa ação, esse treinamento, será a diferença, Pai, sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Amados, muito obrigado. Nós gravamos essa palestra, de alguma forma nós vamos deixar ela aqui disponível, como material até de crescimento da igreja. Se alguém sentir a necessidade, nos fale, tudo bem? Não vai ser cobrado, não é essa a nossa visão, tudo bem? Para isso não, tá? E fale comigo, deixe o seu nome com quem? Com a Jéssica Coelho aqui, essa bichinha aqui, tudo bem? E eu espero que vocês aprenderem alguma coisa e saiam daqui transformados por essa palestra, tá bom? Eu acredito em vocês. Se precisar de uma pessoa para acreditar, eu já sou essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus e Jesus está somando com isso também o Espírito Santo. Tudo bem? Vá em paz. O Senhor Jesus te abençoe. Lembrando que hoje nós temos culto às 18 horas. Espero te ver aqui, tá bom? Não deixe o preletor falando sozinho, tá bom? E só lembrando, a Bia, as meninas disseram que ainda tem café lá. Vamos terminar de matar esse lanche aí, queridos. Vá em paz e tenha um ótimo domingo.